Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer a todos que estão aqui e que estão nas mídias sociais, são muito bem-vindos, em nome de Jesus, amém? É maravilhoso nos unirmos para celebrarmos o nosso Deus, para adorar ao Senhor, o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia! Glórias a Deus. Alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Não. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu sei que a supervisora Mariene já orou, mas eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Senhor, estou aqui, estamos todos aqui, unicamente pelos méritos do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que seja o teu Espírito Santo e não eu, Senhor, a falar conosco, Senhor, no mais poderoso nome de Jesus. Esta é a tua palavra. E é esta boa semente que cai em terra e não volta, a chuva cai sobre ela, faz brotar e faz frutificar. E a chuva que o Senhor derrama não volta para ti vazia, Senhor, sem fazer aquilo para o qual o Senhor a enviou. E nós te agradecemos por isso, Jesus. Muito obrigada, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós estávamos adorando aqui a Ele, a glória. E, de repente, o Senhor me trouxe Apocalipse 5 no meu coração. Eu vim até a frente para ler, porque nós precisamos saber, nós precisamos adorar com entendimento. Quem é este a quem nós estamos dizendo a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração? Amados, nós não podemos cantar simplesmente porque é um cântico bonito. Nós temos que derramar o nosso coração diante do Senhor. Amém? Que nós possamos todos os dias fazer isto. É o nosso coração derramado diante do altar do Senhor que Ele recebe. Amém? Louvado seja Deus pela vida dos amados levitas, pastora sênior, supervisora, Ellen. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, amados. Que o Senhor os encha cada vez mais com a adoração do céu. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Amados, no domingo passado, nós falamos sobre Romanos 1,16. Quem lembra? O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Paulo não começa assim, ele começa: eu não me envergonho do Evangelho. Nós falamos sobre esse Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre o que é este Evangelho, do que ele trata. Qual é o cerne deste Evangelho? Qual é o centro, o coração deste Evangelho? Qual é a pedra fundamental deste Evangelho? E que salvação é essa que Paulo menciona em Romanos 1,16? Salvos do quê? Como salvos? Amados, todos nós já conhecemos bem a história, já ouvimos muitas vezes, mas nós precisamos voltar lá, porque esse entendimento precisa ser completo. Deus deu uma ordem a Adão e Eva no Éden: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou vocês certamente morrerão. Mas eles ouviram outra voz, a voz da serpente, que disse: não, é claro que vocês não vão morrer. Desobedeceram, veio o pecado,
a queda e, consequentemente, a morte. Porque Deus já havia dito, já havia decretado, se vocês comerem, certamente morrerão. Então a morte entrou. E em Romanos 6, 23, o que é que está escrito? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós não podemos deixar de ir até Gênesis 3,15, porque foi lá onde Deus Pai prega o Evangelho pela primeira vez. Gênesis 3,15. E está escrito, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Aqui faz parte da maldição que Deus decretou sobre a serpente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, a cruz foi declarada. Quando o Senhor Deus decreta a maldição sobre a serpente, a morte substitutiva de Cristo Jesus foi declarada aqui. E a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o diabo, também foi declarada aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que significa? Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando alguém é ferido mortalmente na cabeça, não tem mais salvação para ele. Acabou. Então o Senhor Jesus veio para acabar de uma vez por todas, contou o diabo e as suas obras sobre a vida do homem e sobre toda a natureza. Porque, amados, a seriedade do pecado, ela é, se nós olharmos para Gênesis 3, quando Adão pecou, toda a natureza morreu. Tudo que foi dado por Deus para estar sob o domínio de Adão, morreu com ele. E todos nós que estávamos em Adão, morremos também. Morte física? Não, espiritual. Nascemos todos nesta terra, mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Em Gênesis 3,19, a maldição da morte então veio sobre Adão e a sua descendência. O que foi que Deus declarou em Gênesis 3,19? O suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Tu és pó e ao pó tornarás. Em Gênesis 3:21, a morte de um animal inocente para cobrir o pecado de Adão e Eva. Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. E ali o homem já estava tentando fazer tudo pelas suas mãos, pela justiça própria, pelo seu próprio entendimento. Ele havia se coberto, ele e a sua mulher, de folhas de figueira, que secam, desmancham. E se toda a nossa justiça, a palavra de Deus diz, é como trapo de imundícia. Aleluia. Foi isso que eles fizeram, se cobriram, mas o Senhor Deus, vendo o que estava ali acontecendo, ele sacrificou um animal, a primeira morte. O próprio Deus realizou. Porque nada era para morrer. A natureza não deveria morrer. Mas o pecado já tinha entrado. E o primeiro sacrifício foi feito e o Senhor cobriu Adão e Eva, prefigurando o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus. Prefigurando que ele nos cobriria, nos limparia dos nossos pecados. Aleluia. Em Gênesis 3:23, a próxima grande tragédia. Adão expulso do jardim do Éden.
O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Em Gênesis 3, 24, Deus, agora vendo o homem pecador, que poderia agora ter acesso à árvore da vida, e se ele comesse, ele estaria perpetuamente morto no seu pecado, Deus fecha o caminho para a árvore da vida. E expulsa o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. E amados, a partir daqui, ficam estabelecidos sempre dois caminhos, duas escolhas. Nós vemos em João 3, 6, dois nascimentos, da carne e do sangue. Da carne e do sangue, da água e do espírito. Então, o que é que Jesus diz para Nicodemos? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então, dois nascimentos, da carne e sangue, e o da água e do espírito. Duas descendências. A descendência de Deus e a descendência do maligno, a descendência da serpente. Isso nós lemos agora em Gênesis 3,15. O Senhor fala que a semente da mulher, pisaria a cabeça da serpente. Aleluia. Duas mortes. A morte da carne. Gênesis 3,19. O Senhor disse a Adão: tu és pó, e ao pó voltarás. Morte da carne. E a morte eterna, a segunda morte. Que está em Apocalipse. Tem vários versículos em Apocalipse, mas vamos ler 2:11. Apocalipse 2:11. Aleluia, Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Coloca, por favor, também Apocalipse 21:8. Aleluia. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a segunda morte é a morte espiritual eterna. E há duas ressurreições na palavra de Deus. Dois destinos eternos para o homem. A ressurreição para o arrebatamento e para a vida eterna. Esses são os justos. E a ressurreição para o juízo e a morte eterna. Ou seja, para os injustos, aqueles que não creram neste tremendo sacrifício que foi realizado. Daniel 12:2. Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, duas ressurreições. E outros para a vergonha e horror eternos. Em Atos 24:15 também fala sobre isso. Atos 24:15. Tendo esperança em Deus, como também estes têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então, amados, todo homem que nasce nesta terra, não existe isso de você morreu, acabou, está tudo bem, ou você morreu sem Cristo, não vai ressuscitar e não vai participar do arrebatamento. Não é só isso. Aqueles que não participarem do arrebatamento ficarão no pó da terra, mas ressuscitarão para o juízo eterno. Os que vão ressuscitar para o arrebatamento receberão seus corpos glorificados para viver na presença de Deus
porque nenhum de nós, com este corpo mortal, por mais santo que seja nesta terra, com este corpo mortal, não poderíamos estar na presença do Deus Santo. Seríamos pulverizados, destruídos. E aqueles que ficarem no pó da terra no dia do arrebatamento, também vão ressuscitar. O mar vai dar os seus mortos, a terra vai dar os seus mortos. Os mortos todos serão ressuscitados e vão receber um corpo morto, um corpo cheio de tudo aquilo que Jesus levou naquela cruz, enfermidades, morte, dor, um corpo que vai sentir tudo que vai passar. E este corpo vai passar toda a eternidade no lago de fogo. Não é uma brincadeira, amados, é sério. A morte entrou, amados, mas que notícia maravilhosa. Deus, naquele momento, poderia ter dito, como a gente quando está escrevendo uma carta, alguma coisa, ai, que letra horrível, ficou feio. Amassa e joga no lixo. Deus poderia ter feito isso com Adão e Eva. Eles não me obedeceram, vou descartar aqui, vou começar tudo de novo. Mas ele não fez isto. Ele decidiu, ele resolveu, por amor e misericórdia, colocar em prática o seu plano de redenção. Então, se houve morte, o que é que precisaria acontecer? Ressurreição. Ressurreição. O nosso Deus é um Deus de vivos. O nosso Deus não é um Deus de mortos. Ele é um Deus de vivos. Aleluia! Glória a Deus. Oséias 13:14 diz assim, é um versículo que eu amo. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, então, onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Oséias 13:14, lá atrás, o Senhor declarando o que Ele faria quando viesse a semente da mulher. Ele nos resgataria do inferno e do poder da morte. Agora, amados, segurem, apertem os cintos aí, abram a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, porque nós vamos andar neste capítulo, porque é este capítulo que demonstra para nós o que é esta maravilhosa ressurreição. O que é que Deus fez, que maravilha foi essa que Ele fez a ponto de resgatar o homem caído da morte. Vamos para, então, 1 Coríntios 15. E nós já começamos aqui entendendo que a ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. A minha versão é a revista atualizada. Amém, amado? Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Paulo começa aqui advertindo. Eu estou passando para vocês o que eu recebi. Se vocês crerem, de verdade, vocês vão receber também. Aleluia! Antes de tudo, agora aqui, amados, esse trecho, até o versículo 5, por aqui, ele está descrevendo o evangelho da cruz e do sangue. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois disso foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Prestem atenção nesse dormiram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Aqui, amados, é algo muito tremendo e que nós muitas vezes não entendemos quando os fariseus pedem para Jesus um sinal. E ele fala: nenhum sinal será dado a essa geração perversa, a não ser o sinal de Jonas. O que é o sinal de Jonas? Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, depois saiu, Deus o tirou de lá, e ele ficou 40 dias pregando em Nínive. E maravilhosamente, nesta última ministração, o profeta do Senhor nos disse: Jesus ficou 3 dias na barriga da terra. E depois disso ele ressuscitou. Deus o tirou de lá, pelo poder do Espírito Santo. E ele ficou 40 dias ainda na terra. Ficou aqui 40 dias, tentando ainda, amados, dizendo: olha, toca aqui do meu lado, toca na ferida da minha mão, olha, sou eu ressuscitei, sou eu mesmo, a ressurreição é real, a vida eterna é real, o corpo glorificado é real. Aleluia! Oh, amados, o nosso Senhor, Ele é tremendo, Ele merece todo aplauso, Ele merece toda honra, Ele merece toda glória. Aleluia. Versículo 9, versículo 9? Isso, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Estamos em 1 Coríntios 15. Pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ah, amados, como nós temos que reconhecer que nós não podemos nada, que nós não somos nada. Se levantamos da cama hoje é pela graça de Deus, é pela graça e misericórdia de Deus. Aleluia. Versículo 12. Ora, se é recorrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? Se nós estamos pregando que Cristo ressuscitou, como alguns de vocês ainda não creem? Estão dizendo que não é verdade. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Paulo está exortando aqui a igreja de Corinto. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã também a vossa fé. Estamos crendo e pregando um Deus morto? Como Buda, como Maomé, como qualquer um desses aí que morreram e não ressuscitaram, os ossos deles estão lá. Onde estão os ossos do Senhor Jesus? Não está aqui aquele que quem procurais. Ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, ele está dizendo, se nós falamos que Cristo ressuscitou e Ele não ressuscitou, nós estamos dando falso testemunho de Deus aqui, dizendo que Deus fez uma coisa que Ele não fez.
E se Cristo não ressuscitou, ele volta a repetir, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis, vejam bem, amados, a importância da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, vós ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Os que já morreram, seus familiares que morreram, eles já pereceram, já acabaram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Oh, amados, se a nossa esperança está firmada nesta terra, como nós somos infelizes. Sabe por que Paulo diz isso? Porque vivemos uma vida restringida como cristãos, não vivemos nas orgias, no que o mundo vive. Muitas vezes, infelizmente, o coração, a carne ainda desejando. Essa é uma grande verdade. Não vivemos lá, mas ainda desejamos. E se Cristo não ressuscitou, estamos nos restringindo por quê mesmo? Então, veja que loucura, seríamos os mais infelizes de todos os homens. No entanto, a nossa alegria é a ressurreição dele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amados, Jesus ressuscitou, passou 40 dias aqui nesta terra ainda convivendo no meio dos homens, tendo ele e mostrando ele. E ele era o primeiro, as primícias de todos aqueles que dormem e ressuscitarão. Ou daqueles que dormem em Cristo, claro. Ou daqueles que estarão vivos no dia do arrebatamento e ressuscitarão. Cristo, a primícia, o primeiro a ter o corpo glorificado. O primeiro, o grão de trigo que caiu na terra e morreu, para que pudesse gerar uma multidão de grãozinhos iguais a ele. E esses grãozinhos se chamam Fernando, Sandro, aleluia! Luciane, Mariene, Neto, Gileno, Fernando, aleluia! Cidinha, oh glória, obrigada, 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 obrigada por isso, Jesus! Aleluia! Aleluia! Versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, Adão, nós vimos, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Amado, Deus tinha que enviar Jesus em forma humana, porque tinha que ser um homem que não se rendesse ao pecado. Um homem que tivesse plena comunhão com Deus. Um homem que vivesse todos os seus dias aqui nesta terra assim, ó. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Aleluia! Aleluia, tinha que ser um homem. Glória a Deus. Aleluia. Porque assim como em Adão todos morrem, e nós vimos, assim também todos serão vivificados em Cristo. E eu quero parar aqui um pouquinho, amados. Quando nós recebemos a Cristo, vamos entender bem, porque muitas vezes nós não entendemos o processo de Deus na nossa salvação. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós e a nossa alma é salva. A nossa alma, neste momento, ela é salva e inicia o processo da santificação desta alma. O nosso espírito imediatamente é vivificado. Somos feitos novas criaturas em Cristo. Mas o nosso corpo permanece na morte.
o nosso corpo permanece mortal. Aleluia. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então, primeiro ele, e depois todos nós que estivermos em Cristo. Aleluia! E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao seu Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a... Aleluia! Por quê, amados? Porque o nosso corpo mortal só será vivificado, glorificado, e não estará mais sujeito ao pecado e à morte no dia do arrebatamento. É maravilhoso isso, amados, é maravilhoso, é grande demais, nós não conseguimos alcançar. E sabe por que eu digo que nós não conseguimos alcançar, a começar por mim? Porque nós ainda andamos patinando entre dois caminhos. Oh, Senhor, ajuda-nos, meu Pai. Aleluia. Porque todas as coisas, versículo 27, sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Jeová, o nosso Deus. Jeová Yahweh, o seu Pai, o nosso Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia. Pai, eu neles, Pai, João 17, tu em mim, e eles em ti, Senhor. O Senhor Jesus mostra que se estivermos nele, ele está no Pai. Então, consequentemente, nós estamos no Pai. Aleluia! Glória a Deus! E ele, o Senhor Jesus, ele virá, quando vier o fim, ele vai reinar sobre todas as coisas. Ele ainda não recebeu o prêmio do seu tremendo sacrifício na cruz. Mas naquele grande dia ele vai receber as nossas almas, o nosso corpo glorificado no céu para adorá-lo eternamente. Ele vai receber o reino deste mundo que não pertence a Satanás. O mundo jaz no maligno, mas ele foi usurpado por Satanás. Isto será devolvido a Jesus. E ele vai voltar com todos os seus santos, com corpos glorificados, para reinar nesta terra. E nós voltaremos com ele. Aleluia! Nós vamos estar com ele aonde ele for. Aqueles que seguiram o Cordeiro, por onde quer que ele for, que ele ande, então nós estaremos com ele, estaremos para sempre com ele. Aleluia. Amados, quando nós olhamos para a ressurreição, nós temos que lembrar que esta ressurreição está sujeita a forma como nós andamos nesta terra. Ao quanto nós desejamos a Deus, ao quanto nós entregamos tudo para viver uma vida santa diante de Deus. Jesus já fez, já morreu e já está disponível para nós. É como o ar, está disponível aqui. Mas se eu decido que eu vou fechar a minha boca e o meu nariz, eu vou morrer sem ar. Por quê? Não há ar? Não. Porque eu fechei a entrada de ar do meu corpo. Então, não é porque não há ressurreição para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, amados, está disponível para todos. Nós é que decidimos se vamos fechar a entrada da nossa vida ou se vamos nos abrir para esta maravilhosa ressurreição. Aleluia!
Glória a Deus. E aqui no versículo 29, Paulo fala sobre isso, sobre como o povo de Corinto estava vivendo, ele exorta eles. De outra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E aqui, Paulo não está dizendo que é certo se batizar pelos mortos, nada disso. Corinto era uma cidade muito importante, onde passavam muitos estrangeiros, e havia ali próximo um local chamado Eleusis, onde eles praticavam, os pagãos praticavam esse batismo de mortos. Eles iam para o mar, mergulhavam por aquele que já tinha morrido. E o que é que Paulo está dizendo aqui? Será que vocês estão... se vocês estão... Alguns estão fazendo isso porque estão sendo influenciados? Para que vocês estão fazendo isso? Versículo 29 sempre em 1 Coríntios 15, amado. Fica firme aí, meu filho. Versículo 20, eu falei para segurar, amarrar o cinto. Versículo 29. Então, aqui não é que ninguém está dizendo que deveriam se batizar pelos mortos. Misericórdia, né? Ao homem é dado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Não existe nada que possamos fazer nesta terra para ninguém que morreu, porque morreu, acabou, está decidido o destino eterno desta alma. Eclesiastes 11:3. Para onde a árvore cair, ali ela ficará. Se para Deus no céu ou para o diabo no inferno. Esta é a grande realidade. Aleluia. Continuando aqui no versículo 30. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Paulo está dizendo, eu me exponho toda hora a perigos para pregar esta verdade. Será que eu sou um tolo? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, não foi com leão, com feras homens que vieram contra ele. Que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, se os mortos não ressuscitam, se não há uma vida após a morte, um destino eterno, então, se não há uma prestação de contas com Deus, então vamos fazer o que nós queremos da nossa vida. E sabe a tragédia, amados? Muitos, mesmo na igreja, continuam fazendo deste versículo o seu lema. Comamos e bebamos, amanhã vamos morrer. Porque ainda não creem. É isso que Paulo está dizendo, vocês não creem. Se vocês crescem, vocês não viveriam desta forma, cometendo essas abominações. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Por isso é que eu acredito, por esse trecho do versículo 33, é que eu creio. Paulo estava exortando porque eles já estavam indo atrás de práticas pagãs. Veja que tragédia. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Paulo não estava falando com a igreja, ele estava falando com o povo de Atenas, que ele chegou e tinha um monte de altares, e ele foi pregar sobre o Deus estranho. Ele não estava falando com um povo que não conhecia Jesus, que não ouviu falar da ressurreição, que não ouviu falar da vida eterna. Paulo estava falando com a igreja de Corinto, que ele fundou e a qual ele estava discipulando com toda esta maestria. E ele diz, que coisa, eu olho para vocês e eu vejo que muitos de vocês ainda não conhecem Deus. E digo isto para a vergonha vossa. Amados, nós temos que examinar a nossa vida cristã todos os dias. Aleluia. Amados,
Daqui em diante, ele vai dizer que os ressuscitados terão um corpo. E haverá um corpo glorificado, um corpo que vai ressuscitar. Mas alguém dirá, versículo 35, como ressuscitam os mortos? E em que corpo eles vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer, o grão de trigo. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Então, quando nós colocamos uma semente na terra, amados, não é para nascer outra sementinha. Nasce uma planta, da planta nasce um fruto. E nós colhemos. Então, quando o nosso corpo é plantado na terra, no dia em que morremos, não é este corpo que vai nascer. É o corpo incorruptível, o corpo imortal, que vai viver por toda a eternidade. Aleluia! Glória a Deus. E ele diz, mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Versículo 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória, aleluia, do sol, outra da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre estrelas, estrela e estrela, há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Este corpo mortal aqui, ó, que vai para debaixo da terra e no terceiro dia está cheio de vermes, podre, cheirando mal. Nós vamos semear este corpo. Ressuscita na incorrupção. Porque aquele que ressuscitou vai nos tirar de lá com o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Aleluia! Glória a Deus. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, esse corpo ele é fraco, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E se há um corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então, primeiro, nós nascemos na carne, nascemos da água e do Espírito, mas ainda continuamos nesse corpo. Esse corpo morre e ressuscita. É agora um corpo espiritual. Jesus tinha ali, quando ele andou os 40 dias na terra, com o seu corpo espiritual. Aleluia! Como nós também seremos. Aleluia! O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Versículo 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem de Adão do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é. Ainda não sabemos o que haveremos de ser, mas quando Ele vier, nós seremos como Ele é. Teremos um corpo glorificado como o dele. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 50. Isto afirma, irmãos, que carne e sangue
não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Este corpo jamais pode entrar no reino dos céus. O pecado nunca mais vai entrar no reino de Deus. E qualquer um que entrar lá, e por acaso fosse possível entrar lá em pecado, seria destruído imediatamente pela santidade de Deus, pela glória de Deus, porque Ele é santo, santo, santo. Aleluia, aleluia. Vamos lembrar de Isaías, em Isaías 6. Ai de mim, que estou perecendo. Vamos lembrar de João, quando ele foi chamado para subir. Quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto. A glória de Deus não é brincadeira, amados. E nós muitas vezes cantamos, né? Vem com o peso da sua glória sobre mim. Ah, amados, nós não sabemos o que nós cantamos muitas vezes. Se Ele vier com o peso da glória dele sobre nós, não vai sobrar nenhuma célula. Essa é a verdade. Eis que vos digo o mistério. Olha o grande mistério. Nem todos dormiremos. Amados, e o que é que... vamos prestar atenção aqui. O que é dormir na palavra? É morrer em Cristo. Morrer em Cristo é dormir, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Olha que coisa linda. Que mistério tremendo. Se só os mortos pudessem ressuscitar, né? O que seria de nós que estivéssemos vivos em Cristo naquele dia? E se só os vivos pudessem ir, o que seria dos mortos que morreram em Cristo? Deus, o nosso Deus é perfeito, amados. O plano dele não falha, é infalível. Ele não esqueceu de nenhum detalhe. Aleluia. Mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, 18. Ali, quando fala do ressoar da trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão. Como, amados? Incorruptíveis. E nós, os vivos, seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Olha que grande maravilha! Tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. O que Oséias perguntou lá atrás: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, versículo 58, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E aqui ele está dizendo que vai te dar um presente, que vai te dar uma coroa, que vai te dar muitos tronos para você sentar e reinar? Não. Cada um que está trabalhando na obra do Senhor, fazendo de coração, vai receber o maravilhoso prêmio da ressurreição e o glorioso corpo igual ao corpo de Jesus. Por isso que ele está dizendo: no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Amados, naquela cruz, o que aconteceu ali nós não temos noção. A morte foi tragada pela vitória de Cristo ali. A morte perdeu a força, o pecado perdeu a força.
Aleluia! Glória a Deus. Amados, a ressurreição é a nossa bendita esperança. A esperança de todo cristão que entendeu o evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Creu, nasceu de novo e vive nesta vida todos os dias como peregrinos e estrangeiros, porque sabem que tem uma pátria celestial aguardando por eles. E a ressurreição é a derrota definitiva da morte e a entrada para a vida eterna. Eu quero ler ainda mais uns 2 ou 3 versículos. Tito 2, do 11 ao 14. Tito 2, do 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos agora, nos preparando para esta ressurreição, no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele nos redimiu, está nos purificando, nos santificando dia a dia, pelo poder do seu precioso sangue, através do agir do Espírito Santo em nós, que nos conduz ao arrependimento. Aleluia. Amados, o nosso destino eterno é selado aqui nesta vida. Eu quero terminar com isto. Os primeiros cristãos, eles viviam, eles falavam, eles andavam, eles trabalhavam, eles respiravam, comiam Cristo Jesus crucificado e Cristo Jesus ressuscitado. Por isso, amados irmãos, não brinquemos. Vamos nos purificar do pecado, do amor ao mundo e dos desejos pecaminosos desta carne. Vamos viver uma vida santa na presença de Deus. Porque, amados, esta vida é passageira. E todo ser humano que nasceu nesta terra vai morrer e estará eternamente em algum lugar. A eternidade é eterna para todos, com Deus ou longe de Deus. Vamos escolher Deus, mas essa escolha acontece aqui e agora. Vamos escolher a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós não entendemos, Pai. Não alcançamos com a nossa mente pequena, falha, com a nossa limitação carnal, caída, ainda vendida ao pecado. Por isso Paulo gritou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele deu graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, queremos clamar neste dia, que o Senhor venha com este poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Nos arrancar de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso achismo, Senhor. Nos arrancar da vida caída nesta terra, Senhor. Tirar os nossos olhos do que é pó, do que vai ser abalado, do que vai ser destruído. E erguer os nossos olhos para o alto, Senhor. Onde está a nossa pátria, a nossa casa, o nosso lar. Onde o Senhor nos aguarda, Pai. Senhor nosso Deus, perdoa toda a nossa ignorância, porque ainda não te conhecemos como deveríamos, Senhor. Está escrito que já passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. O que é isto? Já está acabando o tempo e nós ainda não estamos salvos, Senhor. Tem misericórdia de todos nós e nos ajuda.
Nos ajuda, Senhor, nós precisamos de Ti. Tem misericórdia de nós e nos conduz. Espírito Santo de Deus, vem com o Teu fogo destruir em nós tudo que não é Teu, tudo que é contrário a Deus. Toda inimizade contra Deus, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E coloca em nós o amor a Cristo, o amor ao Senhor, o amor à vida eterna, o amor por este sacrifício tão grande. O desejo de estar contigo, a alegria da salvação. Senhor, como nós ainda podemos nos arrastar com situações deste mundo, quando o Senhor nos deu, Pai, a alegria da salvação, a alegria da vida eterna, a alegria do corpo glorificado, meu Deus. Muito obrigada, Jesus, obrigada, obrigada. Nós não merecemos, mas te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. Ajuda-nos, Pai. Nós precisamos de Ti. Muito obrigado, muito obrigado. Levanta a sua mão e diz assim: amado Jesus, eu me arrependo por ainda viver tão na carne, ainda viver para as coisas deste mundo, muito mais do que para Ti. Senhor Jesus, eu entendi a maravilhosa ressurreição. Eu entendi que eu não terei mais este corpo mortal, sujeito ao pecado, mas eu terei um corpo igual ao Teu, glorificado, que vai adorar ao Senhor dia e noite, sem se cansar, como os anjos. Eles não se cansam de dizer dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, eu te peço nesta manhã, coloca dentro do meu coração esta pedra fundamental, que é a ressurreição. E me ajuda a andar nesta terra, nos dias que ainda me restam, como quem morreu com Cristo e com Ele já ressuscitou. Aleluia! Muito obrigada, Jesus. Nós te agradecemos no mais poderoso nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Aleluia! Aleluia! Que o Senhor abençoe e guarde cada um. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de nós este tremendo poder. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos arranque de nós mesmos. E sobre nós Ele levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia.